Bonitinha, bonitão. Já nos aproximamos da Páscoa, que nas culturas ocidentais talvez seja uma das comemorações mais importantes junto com o Natal. E a sua origem está contida nos rituais pagãos e remonta a séculos antes do nascimento de Jesus de Nazaré. E através dos séculos, em muitas culturas, ela foi ganhando simbologias, adornada por símbolos que todos nós conhecemos, como o coelho, o ovo, chocolate, enfim. Mas nós vamos então conhecer melhor a história desses símbolos. E quem nos ajuda nessa tarefa, presta atenção, é o mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e leciona muitas disciplinas como hebraico bíblico, meu Deus, teologia da Trindade, teologia do Espírito, ética, antropologia filosófica e sociologia. Ele é insuportável. Boa noite, João Cláudio Rufino. Tá bom, querido? Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Você fala hebraico? אני מדבר עברית, ככה, אבל אני מדבר. Também não entendi nada, né? Porque eu quando li a Torá, eu sou cristão, mas quando eu li a Torá, que eu queria ler, meu pai, de trás para frente, em português existe. Olha só. Existe. Interessante. A Torá em português existe. Bom, eu falei uma coisa aqui porque andei me informando, mas eu quero saber se isso é mito ou é verdade, João. A origem da Páscoa está contida mesmo nos rituais pagãos? Na realidade, Rony, a gente precisa entender que os povos antigos celebravam, muitos deles, a chegada da primavera. Tá. Então, isso no caso do hemisfério norte, né? Sei, claro. Então, povos do hemisfério norte e também do hemisfério sul, quando era a primavera aqui, celebravam esse momento como um momento do desabrochar da vida e assim por diante. De tal modo que a gente tem diversos ritos em diversas tradições antigas que são, de fato, anteriores até mesmo à Páscoa judaica, que é aquela Páscoa... Pessah. O Pessah, que é a festa a partir da qual depois, não é, o cristianismo vai, de alguma forma, ressignificar com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa aí é a deusa da primavera, né? Exatamente. Essa é uma deusa bastante conhecida entre os nórdicos, chamada Eostre. E ela é uma deusa da fertilidade. Tá. E essa deusa da fertilidade, celebrada no início da primavera, mais especificamente ali no final de março, início de abril, né, no hemisfério norte, ela ficou muito conhecida. Porque, aliás, não é, ela é aquela que tinha alguma relação com coelho, com lebre, essa coisa toda aí. Agora, a palavra Páscoa, ou Pessah, teve origem quando? Então, a palavra Pessah é uma palavra hebraica que vai aparecer no texto do livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia cristã e o segundo livro da Torá, não é, judaica, que se dá exatamente naquele momento em que o povo de Israel é liberto por Deus da escravidão do Egito. Pessah significa passagem. Exatamente. Agora, a Páscoa já era celebrada pelos judeus antes de Cristo? Era celebrada antes, e inclusive antes deles mesmos, judeus, celebrarem com essa saída. Por quê? Para as tradições nômades, a Páscoa era a celebração da passagem do rebanho de um lugar para o outro. Isso se dava na primavera. Isso. Exatamente. Então se tinha nesses rituais dessas culturas nômades, não é, esse momento em que eles sacrificavam um animal, ofereciam à divindade e tiravam o rebanho de uma estepe para outra. Esse é um dado interessante. E como o povo de Israel tem na sua raiz muito dessa cultura nômade, quando vem aquele momento da libertação, eles incorporam essas tradições e dentro da escritura hebraica e também cristã, o Antigo Testamento, o livro do Êxodo, isso tudo é juntado de alguma forma. Você falou de animais. Nós vimos essa deusa da fertilidade aí,
cheio de coelhos em volta, ou melhor, lebre, né? Como é que a lebre ou o coelho entrou nessa história, João? Então, a história é assim, ela, né, diz uma das lendas, que ela tinha muito contato com crianças, essa deusa Eóster, né? E em certo dia, ela estava num jardim, brincando com as crianças, entretendo as crianças com a sua magia. E diz que em uma das primaveras, num jardim, ela estava e voou. Voou um pássaro sobre as crianças, pousou na mão dela, diz a lenda, e ela, para entreter as crianças, transformou esse pássaro em lebre. Tá. Olha só a história, Rony. É bonita a lenda. E ela, no caso, fez aquilo, as crianças ficaram felizes, mas diz que o pássaro ficou triste. E as crianças ficaram tristes junto. O que aconteceu? Ela tentou a todo custo, de novo, transformar em pássaro. Só que ela não conseguiu, esperou a próxima primavera para isso acontecer. E daí vem, então, essa questão da lebre, e que depois, ao longo da história, quando isso foi sendo recontado, virou o coelho, né? Isso tem relação com a questão dos ovos, etc. É isso que eu queria saber. Essas tradições de pintar os ovos, de customizar, vai se cabe isso, os ovos da Páscoa? Então, vem exatamente dessa mitologia. Tá, nórdica. Nórdica. Tá. Por que razão? Ela esperou, como eu havia dito, a próxima primavera e transformou em pássaro. E para celebrar, aquele pássaro botou ovos e as crianças o que fizeram? Pintaram os ovos, segundo essa tradição. E aí, volta aquele pássaro a ser lebre, e segundo essa tradição, essa lebre saía entregando esses ovos por todo o mundo. Essa retomada dos ovos coloridos e assim por diante vem depois de forma bastante forte quando se unem elementos do cristianismo com os elementos dessa mitologia nórdica. Que, aliás, também na Europa Central, na Europa eslava, também tem esses ovos. E eu ganhei um de presente uma vez, João. Olha só. Eles furam, tiram o que tem dentro, né, a gema, a clara e tal. Exatamente. E desenho, pinto, é uma obra de arte, uma coisa dessa. Lindíssimo. Eu fiquei doido, quebraram meu ovo, eu fiquei doido. Quebraram meu ovo, tinha que guardar ele de uma maneira, adoro ovos. Mas olha que coisa mais linda isso aí. É lindíssimo, né? É lindo, é lindo. Agora, é verdade que algumas culturas, como a egípcia, também pergunto isso como se fosse mito ou verdade, né? Consideravam o ovo como símbolo do universo? Símbolo do universo, símbolo da vida, símbolo do recomeço, não é? Inclusive, dentro das mitologias, aqui no caso é o deus Amun-Ra, a gente observa ovos ali, tá vendo? Ó? Nessa figura. Porque, segundo uma das tradições, ele teria nascido, o deus Amun-Ra, né? Que é o deus Sol, de um ovo que fora botado por uma serpente ou uma ave, dependendo da tradição que você pegar. Mas é engraçado isso, porque não só ele, mas também outros deuses dentro da cultura mítica do Egito também têm relação com o ovo, como é o caso do deus Shu. Deus Shu, no caso, é o deus vento. É o deus que ocupa o espaço entre a terra e o céu. Daí o nome Shu. Shu é uma onomatopeia que designa o barulho do vento. E assim por diante. Bom, e agora, os ovos de chocolate, porque eu quando ganhei esses ovos, foi uma senhora, oh meu Deus do céu, não sei, ela era russa, ela me deu esses ovos, né? Que é ovo mesmo, ovo de galinha e tal, sim. Que é pintado. Mas ovo de chocolate, como é que surgiu essa história do ovo de chocolate? Como é que começou isso? É engraçado isso, né? Porque se tinha exatamente em algumas culturas muito fortemente, sobretudo europeias, essa coisa de dar ovos mesmo, como você mesmo citou aqui. Mas alguns remetem que o início do ovo de chocolate foi uma invenção da década de 60 por parte dos norte-americanos. Só podia ser. Marketing puro. Claro. Business. Claro. E aí transformaram, então, essa cultura que era muito forte num business mesmo. E
ficou assim. Mas e até eu hoje pensei a gente que fosse traz. mais antiga, porque da década de 60, pelo menos para a minha geração, foi ontem. Se popularizou. Pois é. Então, hoje, é claro que cada um vê a Páscoa de uma maneira diferente, mas qual é a reflexão que as pessoas devem ter nessa época da Páscoa, João? Então, dentro de uma visão cristã, Sim. a Páscoa é um momento em que Jesus morre e ressuscita para dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é vida em todas as dimensões. É uma vida em abundância em termos econômicos, sociais, políticos, religiosos. E nesse sentido, a ressurreição de Cristo deve ser para nós, um motivo da gente entender que Deus quer dar esta vida e vida em abundância a todo gênero humano. Isso é uma das reflexões mais importantes. Muito além dos ovos de chocolate, muito além do comércio que a gente tem, que é positivo, aliás, movimenta a economia, ajuda as pessoas a celebrarem a amizade, a família, mas se lembrar desse aspecto. E ainda mais, não é nesse momento que a gente está tão precisando de esperança. A ressurreição é esperança, a vida, porque a cruz, a morte não é o fim de tudo. Seguramente não. Agora é engraçado que essas simbologias todas, de certa forma, camuflam ou obscuram a parte religiosa ou, enfim, teológica, como é o seu mistério, o seu caso, com ovo de Páscoa, com... É engraçado, eu jamais poderia imaginar. Pois é, você vê que coisa. Mas é assim, não é? A sociedade, ela vai, no decorrer da história, criando novas roupagens para as tradições que vão assim, perpassam toda a cultura, Muito interessante isso. Pô, adorei esse papo aqui, viu? Obrigado, obrigado. Esse é o João Cláudio Rufino, que tem vocês viram, o currículo do cara, mas não é insuportável, Obrigado, João. Agradeço, Rony. Volte mais vezes, viu? Com a graça de Deus, a gente volta assim. Muito obrigado. Adorei esse papo aqui, adorei mesmo. Também gostei muito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu.